Olá, gente, tudo bem? Escrevi um roteiro para esse vídeo aqui e o roteiro saiu um pouco mais longo do que o planejado, então durante o vídeo vocês vão me ver olhando para baixo, só para eu lembrar mais ou menos o que eu tinha que falar. Esse vídeo vai ser mais ou menos um desabafo, assim. Vai ser um vídeo que eu queria postar e não necessariamente tem alguma coisa para ensinar, sabe? Mas uma reflexão, assim. Então, um tempo atrás eu vi um vídeo da Dora Weigand, eu não sei se é assim que pronuncia esse nome, mas eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem. O vídeo dela é uma reflexão a respeito de 3 assuntos. Então, solidão, amigos ruins e vivendo errado, tecnicamente, né? Que é aquela coisa, aquela sensação de estar atrasado na vida. Eu me identifiquei muito com o que ela disse em alguns pontos do vídeo, porque ela disse que no ensino fundamental ela tinha muito aquela coisa de não importa como você vai me tratar, eu quero que você seja meu amigo, sabe? Eu não quero ficar sozinha, então independente da forma que você vai me tratar, eu quero que a gente seja amigo. E na adolescência, né, ali, faixa dos 13, 14, 15 anos, é muito difícil, porque a gente que tá inserido em grupos, né? A gente vê as pessoas ao nosso redor, todas elas estão inseridas em algum grupo, e a gente também quer fazer parte de algum grupo. Às vezes, quando a gente olha pra uma pessoa meio sozinha, assim, a gente fica, nossa, coitada, né? Que pena, nossa, ela não tem amigos e tal. E quando a gente vai crescendo, né, vai ficando adulto, vai passando aquela transição entre adolescente, jovem adulto, né, que é o meu caso, ainda sou jovem adulta. Então, quando a gente passa por essa transição, a gente começa a perceber que de fato não importa, sabe? A gente. Aquela frase, melhor sozinho do que mal acompanhado. Às vezes a gente tá muito melhor sozinho do que com algumas pessoas. Então, a gente começa a compreender isso, só que na adolescência, né, na faixa a partir dos 13 anos, não é assim. A gente precisa sentir que a gente se encaixa num grupo, senão a gente fica muito mal. Não adianta. Mesmo que a gente tente não pensar dessa forma, é natural. Acaba sendo meio que natural, sabe? E aí, assim, um tempo atrás eu assisti o vídeo dela e ontem à noite. Ontem à noite? Não, anteontem à noite, eu tava no Twitter e, por incrível que pareça, eu li uma frase que falava assim: você não é compreensiva, você só aceita tudo por medo de ficar sozinha. E eu lembrando do vídeo, esse tweet assim falou muito comigo, porque eu sempre fui esse tipo de pessoa, sabe? Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu era compreensiva até demais. Eu aceitava muita coisa e é coisa assim de eu chegar pra mim e falar, meu Deus do céu, como eu sou trouxa, sabe? Eu não precisava aceitar aquele tipo de coisa, eu não precisava aceitar tanto, mas eu aceitava. E atualmente, né, com a terapia, eu tô começando a aprender como me impor um pouco mais e como colocar limites nas pessoas, né, para que elas não literalmente façam o que elas quiserem, não pisem em mim da forma com que eu aceitava que tudo acontecesse antes. E isso também se aplica a relacionamentos. E assim, é um disclaimer, a partir de agora eu não vou falar sobre mim. Quando eu estiver falando sobre mim, eu vou especificar que eu tô falando sobre mim. Mas neste exato momento eu vou começar a falar sobre o que eu observo de maneira geral nas pessoas, tá bom? Muitas vezes. Vale lembrar também que eu não sou dona da verdade e que com certeza existem exceções, mas eu vou falar aqui de uma. Eu vou generalizar, mesmo sabendo que generalizar não é muito legal. Enfim, muitas pessoas só querem estar em relacionamentos porque querem ter alguém pra sair, alguém pra conversar, uma coisa assim de suprir carência, sabe? E aí a pessoa tem uma chance muito grande de cair em um relacionamento abusivo. Porque se você tá carente, se a pessoa tá carente, se ela não consegue enxergar o próprio valor, a outra pessoa, o parceiro, a outra pessoa que tá com ela, ela se sente assim, meio que livre pra fazer o que ela quiser. E aí a gente acaba caindo em relacionamentos abusivos, né? Porque a pessoa, né, o outro parceiro que tá com essa pessoa que tá
lá pra suprir carência, ele se sente meio que no poder de fazer tudo o que ele quer com ela, porque a pessoa vai relevando, sabe? A cada errinho que a outra pessoa comete, ela vai relevando porque ela não quer ficar longe da pessoa, entendeu? Ela não quer ficar sozinha. Então, não, ele vai melhorar, ou ela vai melhorar. Um dia eles vão parar, ele ou ela vai parar de fazer isso. Não, não foi por querer e tal. E aí você vai relevando muita coisa. E aí a relação começa a ser tóxica, começa a ser abusiva. E assim, agora sim vamos falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto do contato físico. Eu gosto do abraço, eu gosto do tempo de qualidade, do toque. Justamente por eu me conhecer e saber que eu sou assim, que eu escolhi ficar sozinha por muito tempo. Porque eu sei que a minha autoestima é baixa, ela assim, melhorou muito comparado ao que era antes, mas ainda é baixa. Então, eu sabia que a partir do momento que eu começasse a parar de enxergar os defeitos no rapaz, eu tinha uma chance muito grande de cair em um relacionamento abusivo, onde talvez eu até enxergasse que estava sendo abusivo, mas não necessariamente eu conseguisse sair. Então, eu sempre preferi ficar na minha, eu sempre preferi ficar sozinha do que ter a chance de cair em um relacionamento desse. Por último, vem um outro pensamento que eu tive em relação a isso, é aquela coisa, né, da linha de pensamento, que você tem um pensamento e daí vai, não para mais. Então, eu comecei a pensar em dois conceitos e o quanto eu acho que nós, como sociedade, a gente precisa começar a entender melhor o que são esses conceitos e, sei lá, procurar propagar eles como coisas boas, assim. Então, a diferença entre solidão e solitude. Solidão é o que a gente sente quando a gente quer pessoas por perto e a gente não tem. Quando a gente quer um abraço, quer uma palavra amiga, quer o contato com outra pessoa e a gente não tem esse contato porque a gente não tem essas pessoas. Ou elas não estão disponíveis para nós. Essa tristeza que a gente sente nesse momento que a gente procura esse contato e não tem é a solidão. É o sentimento que é mais conhecido. Só que nós temos também o conceito de solitude. Solitude é gostar da nossa companhia. É saber que mesmo que a gente não tenha pessoas para nos ouvir, a gente vai estar bem, porque a gente sabe se cuidar, sabe cuidar dos próprios sentimentos. E eu, pelo menos, acredito que solitude não é uma coisa assim como um dom, sabe? Eu acho que não nasce com a gente. Eu sinto que a gente aprende a construir isso, sabe? A gente consegue aprender a curtir a nossa própria companhia, assim como quando a gente vive em sociedade, a gente aprende a depender de outras pessoas. Então, por exemplo, eu sou filha única, né? Então, eu aprendi a gostar da minha própria companhia e chegar até a preferir a minha própria companhia do que a companhia de outras pessoas. Então, eu acredito que sim, eu acredito que isso pode ser aprendido, que a solitude pode ser aprendida e que deveria ser mais, como é que eu posso dizer? Deveria ser mais divulgado, sabe? Deveria ser mais difundido. Essa era a palavra que eu tava procurando, difundido. Eu acho que esse tipo de informação deveria ser mais difundido. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. Como eu disse no começo do vídeo, eu tinha inicialmente criado esse roteiro para outra coisa. Eu iria falar um pouco sobre ambiversão, qual é a diferença entre ser introvertido e extrovertido, e o que é uma pessoa ambivertida, que é uma pessoa que tá no meio disso. Então, ela não é nem introvertida e nem extrovertida, que é o que eu me considero hoje em dia. Mas aí eu ia fazer um vídeo completamente diferente e ele tomou um outro rumo. Então, eu vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e quem sabe daqui a um tempo eu não faça esse vídeo que eu tava planejando primeiramente, que era sobre ambiversão. Eu vejo vocês na próxima semana. Beijo. Tchau.